Sim, a gente estava falando sobre educação no painel anterior, a gente está falando um pouco sobre economia nesse. O Tonico introduziu essa questão das gerações, né? E a gente vai ver assim, a fusão do mundo digital com o mundo físico, né? Acho que é isso que vai provocar realmente as grandes inovações. E vai também, talvez, se a gente deixar, né, provocar algumas mais distanciamento entre pessoas, né? Eu estou falando de questões econômicas mesmo, né? E aí a educação tem um papel fundamental dentro da economia, né? E muito fundamental. E eu não estou falando de educação só de tecnologia, não, mas a gente está falando sobre a educação que ensina a gente a ser mais criativo, resolver problemas num mundo tecnológico rico, né? Então, a gente no Brasil, de novo, voltando no painel anterior, a gente tem muitos desafios nesse sentido, né? E aí a importância de instituições como o Sebrae ou do que a Campus faz dentro divulgando a cultura maker, enfim, isso se torna cada vez mais relevante. O painel de vocês aqui discutindo, olha o quanto o Brasil ainda precisa avançar. Hoje a gente não consegue pensar no que vai acontecer daqui 10 minutos no Brasil. Imagina então pensar no futuro, na estratégia do país, né? Olha o quanto a gente tem que avançar ainda, né? E ainda falando em Brasil, eu queria que a gente fizesse aqui uma comparação do que acontece aqui, para ver se está muito longe realmente do que acontece lá fora. Recentemente teve a legislação sobre o investidor anjo, que aí, investidor anjo, eu vou tentar aqui falar, estou sendo sobre pressão, mas é aquele cara que coloca a grana na startup, ajuda a sair a ideia do papel e colocar isso na prática, e no Brasil, com essa regulamentação, a Receita vai comer de 15% a 22,5%, né, o lucro, dependendo do tempo que fica lá aquele dinheiro. No momento em que o Brasil poderia usar essa força motriz, que é essa geração que está chegando com uma baita garra, baita ideia, sendo podada ali, na raiz. Como é que o Brasil se posiciona em relação a isso, especificamente, a incentivar essa nova geração, com relação aos outros países? Eu acho que o Brasil ainda tem realmente, mais uma vez, ainda muito a avançar, né? Alguns avanços aconteceram, principalmente se a gente olhar para a micro e pequena empresa, né? Desde da instituição do Simples, enfim, do próprio MEI, enfim, a gente fez muito em termos de simplificar, de diminuir burocracia, mas a gente ainda é um país que tem muitas burocracias, né? Eu lembro que recentemente a gente participou agora pelo Sebrae de um congresso na Argentina. A gente viu a FGV fazendo um painel lá sobre as dificuldades do brasileiro em exportar, por exemplo, né? E aí não eram dificuldades técnicas, era o medo da burocracia. Esses eram as principais dificuldades, né? E olha que dentro da micro e pequena empresa, por exemplo, a gente tem só 0,9% do que é exportado referente às micro e pequenas empresas. Então, isso ainda é muito pouco, né? A gente tem muito que fazer em termos jurídicos, a gente tem que fazer muito em termos culturais, e a gente não pode ficar perdendo muito tempo, não, com o que está acontecendo hoje, né? A gente tem que avançar rápido, caminhar rápido. Reforma política, por exemplo, parece estar desconectado de tudo isso, mas está muito conectado com uma transformação dessa, digital, que a gente está vivendo, com o trabalho sendo modificado, com as relações sendo modificadas, o quanto o debate político é importante hoje, né? E se a gente não se sente representado, por exemplo, por quem está lá, né? Como é que vai ser essa discussão, né? Aonde vai ser essa discussão? Mas tem que jogar uma bomba lá, Guilherme, porque você já viu esses caras da Legislativo falando em lei do digital? Cara, é de chorar. É de chorar. Eles não têm ideia do que está acontecendo. Às vezes a impressão que a gente vê é isso, né? De como as pessoas, de quanto a juventude cada vez mais se vê desconectada e eles talvez não estejam percebendo. Sim, sim. E aí essa agilidade, esse custo, esse peso do Brasil acaba impedindo o Brasil de ter... Porque ele tem uma vocação, né? Parece que está sempre podada essa vocação dele.